Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Chico Ceará, contador de causos do folclore e da cultura caipira. É o seguinte, quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai contratou um trabalhador para trabalhar mais tempo na roça e eu fiquei curioso, acompanhei para olhar o serviço eles trabalhando, né? E lá eu me deitei debaixo de um pé de árvore, lá na sombra, olhando eles trabalhar, né? Aí o trabalhador que nós colocou, que eu vou dar o nome dele, é o Zé Manel, ele passou a mão na vaticina e pegou uma caixa de maribondo, e o maribondo não fez nada, não fez efeito nenhum, não picou ele tipo nenhum. Aí eu fiquei admirado daquilo ali, né? Falei, seu Zé, mas o maribondo não picou nenhum, não. Disse, picou não, rapaz, eu sou homem. Aí eu puxei assim, seu Zé, eu também sou homem, eu com 7 anos quero ser homem. Também sou homem. E aí eu fui lá mexer com o maribondo, né? Que confiando que eu também sou homem. Aí quando chega lá, passei a mão nas axilas e fui lá passar a mão no maribondo. E o maribondo deu uma picada bem no meio da minha testa. Aí foi chorão. Chorei a tarde toda. Aí o seu Zé disse assim, cadê o homem, rapaz, que deixou o maribondo picar? Eu fui disse assim, rapaz, seu Zé, mas dói demais. Aí então vamos passar da fase de criança para falar da parte adulta, de maioridade. Aí um cidadão tinha um boi e ele não tinha terra para o boi pastar, né? Aí ele ficava dormindo no curral e de dia ele colocava naqueles terrenos vazios, naqueles terrenos desocupados, terreno vazio, ele amarrava o boi e deixava ele pastando, né? Aí veio um camarada que não tinha, nunca roubou ninguém, mas deu uma fraqueza na cabeça dele e ele foi e roubou o boi com corda e tudo. Levou, matou e comeu no meio da família dele, né? Aí só que depois a consciência cobrou, né? E aí ele ficou impaciente, hein? Falou para a mulher dele que estava muito arrependido de ter roubado o boi. E aí, o que fazia? E aí a mulher dele deu uma sugestão. Disse, amor, a Igreja Católica, Apostólica Romana, tem uma doutrina que o padre perdoa o pecado. Você vai se confessar contra o padre que roubou esse boi com corte e tudo, e tal, contar a história lá para ele, disse que está arrependido, que ele te perdoa. Aí o padre disse assim, o camarada disse assim, o marido dela disse assim, se eu for falar para ele que eu roubei um boi, ele vai me dar uma penitência para mim de Belo Horizonte a São Paulo de pés. É uma penitência grande demais. Então, aí ela disse, não, talvez não. Aí ele foi e bolou um esquema, disse, não, eu vou enganar o padre. Eu vou dizer para o padre que roubei uma corda, que a corda é menos valor, fica mais fácil dele absorver os pecados, de perdoar os pecados. Aí, depois que ele tiver perdoado os pecados, é que eu vou contar que roubei o boi, e um boi na ponta da corda. Assim eu fiz. Assim ele fez. Chegou lá, o padre pergunta, quais são teus pecados? Padre, eu roubei uma corda. Disse, você está arrependido? Estou. Pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teus pecados estão absorvidos. E como penitência, tu vai rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 10 Santa Maria e oferecer as almas do purgatório. E pode ir para casa. E aí ele disse assim, padre, mas eu me lembrei que na ponta da corda tinha um boi amarrado. E eu matei o boi e comi. E agora como é que vai ficar? Você absolve meus pecados? Ele falou assim, tu tá de sacanagem comigo. O padre disse, tu tá com sacanagem comigo e com a palavra de Deus. Então tu tá excomungado. Não vem mais para a igreja e nem pode tomar Eucaristia, não pode comungar, né? Porque tu está em pecado mortal. Então, tu vai embora, no dia que tu te arrepender de verdade mesmo, tu vem que eu absolvo teus pecados. E é isso, foi mais isso, mais esse o meu vídeo que eu compartilhei com vocês hoje. E quem gostou, compartilhe com os amigos, curte, compartilhe com os amigos, deixe e acione o sininho, ative o sininho para chegar mais notificação e deixe seu joinha. E muito obrigado.